Com a gente nos canais. Primeiro eu vou chamar de novo a enquete. Conversamos longamente com o Marcelo Paz. O convite será refeito e as perguntas que estão aqui no nosso chat serão feitas amanhã ao presidente Osmar Stabile. Na pergunta do dia a gente pergunta se o Corinthians acertou ou não na renovação do Memphis. É fácil, sim ou não? Não, mas deveria antes, tal. É só se ele em campo, porque economicamente a gente sabe que a situação do Corinthians é catastrófica e de novo amanhã já contei aqui, vou estar com o presidente do Corinthians, o presidente do Conselho, o presidente do CORE e representantes da Safiel. Fui convidada para ser representante da imprensa, observadora dessa conversa, então estou indo lá para fazer isso, não sou nem da Corinthians, nem da Safiel, nem de ninguém, vou observar o que está acontecendo. E na quinta-feira eu trago mais informações para você que está com a gente nos canais de YouTube, não, nos canais da Fast TV. A gente vai para um rápido intervalo e aqui no YouTube a gente continua conversando. Muita repercussão da entrevista com o Marcelo, perguntas falando, evidentemente, criticando a diretoria e os diretores em geral, sem muito nomear. Eu acho que eu já não vi nenhuma uma crítica personalizada em alguém, a não ser o fato da questão do atraso de salário que o próprio Marcelo Paz confirmou, no caso, atraso de direito de imagem. Ontem o Corinthians tentou antecipar cota de Libertadores para fazer isso, não conseguiu, fez um empréstimo, pagou parte da imagem que estava atrasada para os jogadores do time profissional. Isso tem sido a única coisa, Pipeno, que o Corinthians tem feito por enquanto. Então, a criatividade financeira do Corinthians nesse momento é antecipar a receita. Então, o Corinthians está naquela fase ainda de apagar incêndios, depois vai passar para a Operação Rescaldo e aí, quem sabe, consiga respirar. Por isso, inclusive, que logo de início eu já perguntei para ele sobre 2027, porque não dá para o corintiano ter alguma ilusão de que esse final de ano vai ser diferente, a não ser do ponto de vista esportivo. O Corinthians está jogando Libertadores, é mata-mata, pode avançar, mas o buraco... enfim, o Corinthians não tem um buraco, o Corinthians tem uma cratera financeira e tal, né, que está realmente engolindo tudo. Não é fácil. O Corinthians precisa, para ontem, fazer alguma grande venda. Por isso, até que eu perguntei para ele também sobre o Bidon, que hoje, sem dúvida nenhuma, é o maior ativo desse elenco do Corinthians. Magrão? Não, eu concordo com você, Piperno, quando você fala que o Corinthians, e até eu fiz essa pergunta para ele, em relação à gestão do clube, né? O que ele pensa para frente do clube. Magrão, a gente tem um probleminha no seu microfone, acho que desligou, eu vou pegar de volta aqui. A gente está voltando já, Kleber Bahia? Kleber Bahia, depois que eu fiz a pergunta sobre o Pedro Raul, ele saiu do estúdio, ele foi rir lá fora. Calma. A gente está de volta para você que estava no nosso intervalo da Fast TV. E aqui no YouTube a gente seguiu falando sobre Corinthians. O Magrão voltou, o microfone dele voltou. Ah, voltou. Cortaram a sua voz, não é democrático isso. Bom, a gente vai falar de outra crise, porque a crise a gente tem em todos os lugares, como infelizmente a gente falou longamente assim, sobre as questões financeiras do Corinthians. O São Paulo Futebol Clube segue numa espiral muito difícil. Desde o final do ano passado, estou falando política, né? Denúncias sobre mal administração de um camarote, foi o estopim para a saída do Júlio Casares, depois processo de impeachment, depois pedido de renúncia, assume o Maciz, e com o Maciz muda a estrutura do futebol do Corinthians, o que não aconteceu quando o presidente do Corinthians no ano passado foi empichado. A estrutura do futebol ficou a mesma. Por exemplo, Fabinho Soldado, que era o diretor de futebol, seguiu, o técnico na época era o Dorival, seguiu. No São Paulo significou a saída do Crespo, a saída do Rui Costa, a entrada de outras figuras ali importantes da política do São Paulo dentro do CT. Isso é dentro do CT. E essas imagens que vocês estão vendo atrás de mim é da reunião feita ontem por torcedores organizados, foram até o CT, tiveram a porta aberta. Não sei se nessa imagem vai aparecer, mas o presidente do São Paulo estava lá dentro. Esse é um segurança antigo do São Paulo, esqueci o nome dele agora, vou lembrar. Os torcedores chegaram ao CT, Magrão, para reclamar que os jogadores não estão jogando nada. Eu vi as entrevistas antes deles entrarem. Quando eles saíram com a informação de que eles não têm culpa, quem tem culpa está lá no Morumbi. Então, apesar disso ser muito criticável, e eu sempre vou criticar,
É impossível você negar que isso existe. Não adianta falar, mas a torcida não deveria ir lá. Mas ela foi. E ela entrou. Foi recebida. E depois que ela foi recebida, ela saiu de lá com pena dos jogadores. Porque primeiro eles recebem a torcida, não é no CT. Eles recebem a torcida no gabinete deles. Porque eles precisam do torcedor para se eleger. Eles precisam desses conchavos políticos e o torcedor é quem, em algum momento, eles necessitam dessa ajuda, desse apoio, que não é político, esse apoio do torcedor. E aí depois, quando o time tá mal, eles são obrigados a abrir pro torcedor também ir lá conversar. Então, é uma via de mão dupla no caso do torcedor organizado com a diretoria. Eu falei ontem, no nosso outro CNPJ, que eu não sou contra essa conversa do torcedor com os jogadores. Eu vivi muito isso na minha passagem Palmeiras, Corinthians, Internacional. Eu vivi muito isso. E em nenhum momento eu vi o torcedor agredir algum jogador. Isso, eu como jogador, eu nunca vi. Eu vi sempre uma conversa onde os torcedores queriam entender dos jogadores também o que estava acontecendo. E no São Paulo, no caso de ontem, eles saíram entendendo o que estava acontecendo. Mas justificar mau resultado por salário atrasado, então 90% dos times do Brasil não vão jogar. Vão brigar para ser rebaixado. Porque se você for falar, vou falar do Sul, Inter e Grêmio, Inter está com o direito de imagem atrasado, o Grêmio talvez também esteja. O Atlético deve ter direito de imagem atrasado. Então é uma realidade dos clubes brasileiros, isso desde a minha época de atrasar salário, a imagem. Porque a imagem é muito mais fácil atrasar do que o CLT, né? A CLT, porque a CLT atrasou, você vai na justiça e está livre. A imagem, eles conseguem dar uma maquiada e você não consegue ficar livre. Então isso é comum no futebol. Não deveria ser, Marília, mas quem está falando aqui é um ex-jogador, é comum isso acontecer. Eu, como dirigente, eu sempre tentava ajustar isso e ter sempre uma data para tentar ajustar esse pagamento dos jogadores. Para não acontecer isso. Para os jogadores não usarem isso de defesa para os maus resultados. Ô, Pipo, as organizadas, depois do encontro, os representantes das organizadas, eles divulgaram uma nota oficial conjunta. Na nota oficial conjunta, eles falam o seguinte: agora é pior que 2013, agora é pior que 2017, agora não tem profeta para chegar, que era o Hernanes. Você torcedor, você sócio torcedor, você organizado, todos por um só motivo, ou então a lástima da Série B será a realidade, e isso temos certeza, mais certeza do que ninguém. Depois de perder para o Lanterna já rebaixado, voltamos direto para o CT. Mais um papo reto, contando com Dorival Júnior e jogadores. Pediram para não soltarem a mão, senão será irreversível. Querem salvar o time mesmo, o navio estando sem leme e sem direção. Falta de comando, jogador nenhum acredita mais em falsas promessas. Então a consequência é um time desequilibrado. Daremos um voto de confiança aos atletas, também porque não existe outro caminho a essa altura. Torcidas que fizeram diferente na zona da degola terminaram na Série B. Sim, tudo isso já foi falado antes pelas nossas torcidas Independente, Dragões e Falange. Nossa parte faremos na recepção ao grito de 90 minutos. Sábado tem São Paulo e Bragantino no Morumbis. A história do jogo, o orgulho de nunca ter caído, parararará. A verdade, Piperno, é que assim, parece uma história repetida, né? Organizadas tentarem pegar o time pela unha. Aconteceu com outros times grandes, sempre falo aqui no caso do Corinthians, a torcida pega o time pela unha. Acho que o Morumbi pode ser um fator importante, apesar do São Paulo quase não jogar no Morumbi, toda hora tem show no Morumbi. Mas é um time que está lidando com uma situação com a qual ela não está acostumado. Já falei isso com você. Não estou dizendo que o caos no Corinthians é ok, mas o caos no Corinthians é o esperado. E esse é um retrato, como disse o Magrão, o São Paulino não acredita no que está acontecendo, porque não é esse o São Paulo que ele conhece. O corintiano é o Corinthians que ele conhece, mas o São Paulo não. Há uma diferença, há algumas diferenças muito gritantes, né? Quando a gente avalia essa relação do trio de ferro aqui de São Paulo com o caos. O Corinthians, você tem toda a razão. O Corinthians, ele é, historicamente, meio caótico. Quando o Corinthians está muito tranquilo, dá para estranhar e desconfiar. No caso do Palmeiras, o Palmeiras é tenso, mesmo em um período muito vencedor, o que também é algo bastante estranho. E no caso do São Paulo era, digamos, o mais blasé, o mais tranquilo e tal, em relação a todos os outros, e agora São Paulo virou
uma panela de pressão prestes a explodir. Eu gostaria de perguntar para esses bandos organizados o seguinte: quantos foram os cartolas desse ciclo desastroso todo que eles não apoiaram? Essa turma cansou de ir em churrasco, cansou de ir em festa, patrocinado e bancado por esses cartolas que afundaram o clube. Até porque essa cumplicidade acabou, de certa forma, ofuscando muitos problemas que o São Paulo tem há muito tempo. O São Paulo, na época do presidente Aidar, o São Paulo também já conviveu com uma crise muito séria. Vamos lembrar aqui a história das fitas do Ataíde, né? Aqueles contratos nebulosos e tal. Aliás, eu não sei o que a Justiça fez com aquilo e muito menos o que o Conselho de São Paulo fez com aquele material, farto material, aliás, probatório, tá? de malfeitos contra São Paulo. Então, a salvação de São Paulo não passa por essa turma, por esses bandos. O torcedor que vai lotar as arquibancadas, sim. Esse São Paulino que vai lá tomar chuva, gritar, empurrar o time, que ama sinceramente o seu time, esse cara hoje é o grande ativo do São Paulo. Agora, não é esse bando e também não são os atuais dirigentes, porque como é que a turma do presidente Macis chega lá e fala que não sabia o que estava acontecendo, se durante meia década, não são 5 dias, meia década, ele foi vice do presidente Casares. Pois é desse mal não caio, porque meia década como vice e com não sei quantos mil anos de clube como apoiador do mesmo grupo. A verdade é assim, as organizadas têm uma relação promíscua com quase todas as direções. A Gaviões, que é a Gaviões, morreu umbilicalmente com o Duílio até um mês antes da eleição, aí apoia o Augusto Melo e fica até quase um mês antes do impeachment e tira o apoio, aí ele sai. A vida é assim, mas é impossível e é desnecessário até, seria imbecil jornalisticamente negar que eles têm poder. A Independente foi muito ligada ao Júlio Casares, foi muito ligada ao Juvenal, foi muito ligada ao Leco, né? Depois critica, mas antigamente em volta do Morumbi tinha várias casas particulares. Agora vai lá ver quem são os donos das casas particulares em volta do Morumbi. Mas sabe o que mais chama atenção, né, nesse manifesto do torcedor que você acabou de ler, Marília? É não ter comando. Não tem comando. Não ter comando. O comando, se ele se reuniu com o Dorival e com os jogadores, ele sai de lá falando que não tem um comando. Não tem um comando político, né, porque não tem. Não tem um comando de gestão, que a gente acabou de falar com o Marcelo Paz aqui. Ele falou que do CT para dentro ninguém entra. E eu não estou dando o exemplo como do Marcelo, mas é porque a gente acabou de falar com ele. Então, a gente não vê esse comando dentro de São Paulo. E isso que é mais preocupante. A quem esses jogadores vão reclamar um salário atrasado? A quem esses jogadores vão reclamar algo que possa estar acontecendo dentro da direção técnica? A quem eles vão conversar se eles acharem que não estão jogando como deveria? Porque eles não vão falar direto. Tem uns que vão falar direto com o Dorival. Então, quem está acima do Dorival nesse comando que não é político, que possa ter esse elo jogador, direção, jogador, gestão política? O São Paulo não tem isso. Então, talvez, o Piperno falou com muita felicidade, quem pode salvar o São Paulo dessa situação, gente, é o torcedor e mais ninguém. O modelo associativo, acho que está bastante claro, está escancarado, está explícito que os clubes não conseguem comportar a grandeza deles dentro de um seleto grupo, uma confraria de 200 cidadãos que se acham donos do clube. Com todo respeito, mas com todo respeito aos senhores do Conselho do São Paulo, que estão lá, famílias quatrocentonas, etc e tal, vocês cogitaram apoiar o Rogério Caboclo para ser presidente do São Paulo. Não tem cabimento. Mas ele pode. Não, tudo bem, ele pode, ele é conselheiro. Depois de tudo que aconteceu na CBF, como é que a saída ética, profissional do São Paulo pode ser o apoio? Aí durou uma semana, evidentemente a opinião pública cai matando, não dá para ser ele. Aí o candidato é o Marcelinho Portugal Gouveia, que enquanto o São Paulo está passando por isso, estão lá no Morumbi discutindo quem vai ser o candidato. É uma desconexão
com um clube, como eu falo sobre o Corinthians, eu vou falar sobre o São Paulo. Sumam! Não se candidatem a ser conselheiros de novo, sumam! Vocês não deram conta de cuidar do clube. Renova, não dá para mudar o modelo associativo de agora para dezembro? Ok, muda os 200, porque vocês não ajudaram. Pipo, eu vou ter que mudar de assunto, mas eu não aguento. Não, mas é verdade. Quer dizer, vale para o São Paulo, Marília, aquilo que eu citei ontem aqui, que a gente falou para o Armando Mendonça do Corinthians. Se esses conselheiros, se esses parasitas da carteirinha de fato gostassem do São Paulo, eles promoveriam uma renúncia coletiva para zerar esse conselho e mudar, e tentar modernizar o São Paulo, que é um clube anacrônico e que vai continuar afundando na mão desses caras. Bom, a gente tem que conferir os jogos de hoje, de amanhã da Copa do Brasil. Lembrando que temos também o jogo de ontem do Brasileirão, né? Não é isso que você... Ah, não, primeiro Copa do Brasil, cadê? Hoje abre o mata-mata, quartas de final, Cruzeiro e Galo, primeiro no Mineirão. O Cruzeiro recebe o Galo às 9 horas da noite, no primeiro jogo entre os dois. Amanhã temos no Nubank Parque Verde contra o Santos. Parece que o menino Ney vai jogar. Bom, se ele não jogar esse jogo, vou te falar um negócio. Ele vai jogar contra quem? Contra o Mirassol, de novo? Com todo respeito, é umas coisas inacreditáveis. Ah, vou ver se eu vou jogar. Joga, filho!